você sabe que o trânsito hoje em dia tá um negócio terrível. Mas terrível a ponto, Fábio, de uma colisão terminar em confusão. E aí no Jardim Paulicéia é um retrato muito bem falado daquilo que nós estamos enfrentando no trânsito ultimamente, seja em Campinas, seja nas cidades pelo Brasil inteiro, né? Você é de outras regiões, vocês aí, por exemplo, de outros estados, sabem muito bem do que eu estou falando, que trânsito hoje em dia é caótico, independente de onde. Cidade pequena, cidade grande, metrópole, região metropolitana, é caótico. São Paulo, aqui nem se fala. Campinas, nem se fala, dependendo no horário. Então, no Jardim Paulicéia foi um reflexo disso, né, Fábio? O que aconteceu por aí? Que parou na delegacia, teve gente levada à unidade de pronto atendimento. Que rolo que deu aí? Pois é, Júlio, justamente, nós estamos aqui no 2º Distrito Policial, 2ª Seccional de Campinas, né, onde foi registrada essa ocorrência que aconteceu aí ontem, né, o que acontece? Teve uma briga de trânsito, né, essa briga de trânsito aconteceu que uma acabou batendo, colidindo no carro do outro, e aí acabou descendo e acabou essa confusão generalizada aqui no Jardim Paulicéia. Um detalhe é que esse rapaz que estava no carro, ele foi agredido por 2 homens. Durante a agressão, o pai dele, que estava bem próximo aqui ao Jardim Paulicéia, no Jardim Aurélia, ele acabou subindo aqui para ver o que estava acontecendo. E aí, o pai dele também foi agredido. Outro detalhe é que o SAMU, né, precisou ser acionado. Foi levado, então, esse jovem até a UPA São José, né, para prestar ali, ter mais... tratar dos ferimentos, né, porque foram ferimentos realmente muito graves. Outro ponto também é que após toda essa colisão aqui, né, o socorro médico acabou sendo acionado rapidamente. Chegou rapidinho, então, o SAMU aqui até o local. Então, essa confusão de trânsito aqui no Jardim Paulicéia aconteceu ontem. Claro, muitas pessoas saíram ali, filmaram e assustou muita gente que passava ali pela região. A gente contabilizou aqui uma rápida, né, contagem de pelo menos aí 4 acidentes de trânsito ontem aqui na Avenida João Boy Dunlop. Esses 4 acidentes de trânsito ali, teve esse muito grave, né, com essa briga, e quase que ficou muito pior ali, quase ficou fatal essa treta, né? Por quê? Durante a briga ali, um ameaçando o outro, queria matar, o outro acabou ameaçando o outro, que ia pegar, enfim. Então toda essa confusão, esse barata-voa aconteceu ontem aqui no Jardim Paulicéia. Então a gente acaba falando o seguinte, né, que todos vieram depois aqui, onde nós estamos, na 2ª Seccional de Campinas, fizeram um boletim de ocorrência e, claro, conversaram com o delegado para explicar de fato o que houve. Mas a gente fala, né, Júlio? Hoje em dia, o pessoal tá todo mundo sem paciência, tolerância zero, principalmente no trânsito de todo o país, né, Julião? Você vê, hoje em dia as pessoas elas perdem a paciência, não por pouca coisa, porque não é fácil o trânsito, né? A gente sabe como estressante é o trânsito. Mas perdem a paciência a ponto de agredir outras pessoas com criança junto, com esposa, com quem quer que seja que esteja no carro. E a pessoa que causa o acidente também, por muitas vezes não colabora, porque grande parte está em estado de embriaguez, grande parte acha que está certo. E no trânsito, depois que acontece o acidente, não tem certo ou errado. A primeira coisa é ver se tem alguém machucado, se a integridade física das pessoas foram mantidas e resolver o problema que depois de ver se a integridade física das pessoas forem mantidas, ver se o problema está exatamente na parte financeira, né? Que no caso, o pessoal estragou o carro da pessoa que bateu, teve confusão, teve bate-boca. Então, realmente é um cenário preocupante do que a gente está vivendo no trânsito ultimamente, né? Aí, todo esse pessoal, depois das agressões, foram todos conduzidos, né, e levados, na verdade, para a unidade de pronto atendimento, né, para a UPA São José. Então, boa recuperação para eles, que esses danos materiais consigam ser solucionados aí por meio de conversa, sem entrar no meio judicial também, porque coisa demorada é você ter que entrar na justiça para reaver dano material, né? É outra ocasião. E nesse caso da agressão, foi parar na Polícia Civil exatamente por causa disso. Teve agressão, né? E teve polícia, teve registro de boletim de ocorrência, tinha menor de idade envolvido também, segundo informações. Então é realmente algo lamentável do que acontece também aqui no trânsito de Campinas. Ó, Jardim Paulicéia em destaque nesta sexta-feira. Ô Fabião, já eu retorno aí, te chamo novamente, porque tem outros destaques envolvendo a cidade de Campinas, onde você vai trazer
as informações de ânimos exaltados. Já já você conta pra gente. Combinado, Fabião? Combinado, Julião. Daqui a pouquinho tô de volta aqui no nosso Tá No Ar Campinas. Até mais. Fechou. É esse Fábio Oliveira trazendo todos os detalhes aqui pra gente. Vamos lá com nossas imagens do alto aqui de Campinas. Vamos retornar com o nosso Fábio Oliveira trazendo os detalhes pra gente. Ele que falou de um caso agora há pouco no Jardim Paulicéia. Se tiver imagem do alto lá do drone, já manda na tela. Cadê o barulho do nosso RF Cóptero, Ed Paulo? Já manda no ar. Será que subiu? Subiu! O nosso drone subiu ali, ó. O nosso RF Cóptero. Tá lá, na John Boy do Lope. Avenida, uma das avenidas mais movimentadas e com o maior registro de acidentes e incidentes na nossa região. O Fábio Oliveira, nesse momento, em que parte da John Boy do Lope o nosso querido Marcos Gatti está? Pois é, o nosso RF Cóptero, nosso comandante Marcos Gatti sobrevoando, né, uma parte aqui da John Boy do Lope. Só para você ter uma ideia, Júlio, eu falei para você que o Fernando, né, ia resolver aqui todo o processo aqui de subir o drone, tá vendo só? O Fernando já fez aqui o processo, subiu o drone. Marcos Gatti nesse momento sobrevoando aqui alguns pontos da John Boy do Lope, próximo aqui a PUC, né, Marcos Gatti? Está sobrevoando, né, nesse momento. O Marcos Gatti está bem chegando ali próximo à PUC, próximo também ali é um shopping bem famoso de Campinas, no qual nós fazemos algumas matérias às vezes ali também. Enfim, Marcos Gatti, comandante Marcos Gatti sobrevoando, e a gente reforça aqui mais uma vez sobre esses acidentes que aconteceram aqui na John Boy do Lope, né, Júlio? Pelo menos foram registrados essa semana 8 acidentes e ontem tivemos 4, né? Só ontem 4 acidentes, entre eles o que nós trouxemos agora há pouco, no qual teve uma colisão em um veículo na parte traseira e aí teve aquela confusão danada, né, Júlio? Pode até voltar o registro do incidente que acabou acontecendo, acidente com registro no boletim de ocorrência, para o Fábio trazer para a gente. Se tiver como trazer as 3 telas ali, Fábio Oliveira, o registro do acidente e o nosso RF Cóptero, ficaria fantástico. Pode deixar o barulho do nosso RF Cóptero, os motores oriçados também nessa sexta-feira. Se tiver como fazer essa divisão esperta aí, Luiz Foifê, só dá um comunicado aí também através da nossa produção para a gente dar um ok. E manda bala. Olha aí, ó, o Fábio, essa colisão acabou acontecendo aí na região da John Boy do Lope mesmo, né? Essa que você trouxe pra gente agora há pouco. Exato, aqui na região do Jardim Paulicéia, né? Inclusive onde eu estou nesse momento aqui na 2ª seccional de Campinas, onde foi registrado o boletim de ocorrência, nessa confusão aí, no qual um dos motoristas acabou sendo agredido por outras 2 pessoas, o pai desse motorista também foi agredido, né? Então aconteceu essa confusão generalizada, no qual essas pessoas foram levadas ali à UPA do São José para prestarem ali, para terem um atendimento médico mais rápido, né? Outro ponto também é que depois todos foram levados aqui para a 2ª seccional para elaborar o boletim de ocorrência. Mas a gente acaba falando sobre a impaciência no trânsito, o pessoal acaba ficando muito nervoso hoje em dia, né, Júlio? O pessoal tá tolerância zero, né? Então nós falamos aqui sobre registros e a gente não sabe, é até uma coisa que eu e o Marcos Gatti a gente conversa todos os dias quase, que a gente não sabe quem está do outro lado ali da condução do veículo, né, do caminhão, da moto, enfim. A gente não sabe qual que vai ser a reação dessa pessoa. Então, hoje em dia no trânsito, tem que contar até 10, respirar um pouco mais. A gente não sabe qual que vai ser a ação da outra pessoa, se a pessoa está armada, enfim. Então, a gente tem que contar até 10. Hoje, a tolerância tá zero para as pessoas aí em relação ao trânsito, não só em Campinas, mas várias cidades do país. A gente vê aqui uma crescente, né, aí no ano 2025, relacionadas às mortes no trânsito depois de acidentes. Então as pessoas acabam saindo, agredindo. Nós vimos agora há pouco, né, uma cena super lamentável, no qual o motociclista acabou batendo boca ali com o caminhoneiro desceu e acabou tirando a vida desse motociclista lá no Distrito Federal. Então são cenas realmente lamentáveis. Mas voltando aqui para nossa região, todas as pessoas ali estão ali em estado de saúde ok, né? Prestaram depoimento para conversar com o delegado, o boletim de ocorrência foi elaborado e posteriormente essas pessoas que agrediram vão ser trazidas aqui também para esclarecer os fatos aqui no Jardim Paulicéia. Júlio. O Reginho, pode deixar o GC do jeito que tá? O Luiz, enche a tela com imagens das nossas imagens aéreas aí, no comando do Marcos Gatti. O Fábio, esse ponto da Avenida John Boy Dunlop, aí no Jardim Paulicéia, é próximo daquele ponto normalmente onde animais são vistos atravessando a pista ou fica mais à frente?
Esse ponto que o Marcos Gatti está mostrando é um pouquinho mais adiante, Júlio, é um pouquinho mais adiante no qual os animais acabam atravessando aqui, né? Porque aqui, bem na região da PUC, aqui, existiam, né, mais para dentro aqui, muitas fazendas, muitos terrenos aqui que o pessoal acabava cuidando de animais, vacas, cavalos, enfim. E esse ponto onde o Marcos Gatti está mostrando agora é um ponto um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais distante. Então, cerca de mais uns 5 minutinhos adiante ali é o ponto exato onde os animais acabam atravessando, e aconteceu aqui alguns acidentes também, né, Júlio? Que nós trouxemos, inclusive, aqui no nosso Tá No Ar Campinas, acidentes envolvendo motoristas que acabaram batendo em animais durante a noite, cavalos, e a gente sabe que qualquer impacto, né, com animais aí acaba transformando em um impacto gigantesco por conta aí da força G que fala, né, que acaba multiplicando, triplicando aí o peso do animal e acaba caindo em motos, carros, e acaba certamente ferindo gravemente muitos motoristas e motociclistas, Júlio. Não tenha dúvida, né? E a John Boy Dunlop, você vê, né, Fábio, a quantidade de radar, de fiscalização que tem na Avenida John Boy Dunlop, e ainda assim, né, há muitos registros de acidentes, de confusões no trânsito, de irresponsabilidade do motorista, de embriaguez ao volante, de motorista no celular. Você vê que o problema não é, na verdade, colocar radar, colocar placa, fiscalização. Você vê que o problema está, na verdade, em quem conduz o veículo, o carro, o caminhão, a motocicleta, a bicicleta, o pedestre. Tem que ter respeito de todo mundo, né, Fábio? Senão as ocorrências continuam acontecendo. Com certeza. E a gente acaba falando o seguinte, né? Tem várias campanhas aí da própria INDEC, né, de Campinas, relacionadas à educação no trânsito. E existem, né, Júlio? A gente acaba vendo aí também nas autoescolas trazendo essas campanhas também de conscientização do trânsito. Mas o que acontece? É o que eu disse, a paciência hoje dos motoristas, motociclistas estão chegando a zero. Não sei o motivo, mas a gente estava conversando aqui com algumas pessoas que inclusive ainda acompanham aqui a nossa entrada ao vivo aqui no nosso Tá No Ar Campinas, muitas pessoas. Quero até agradecer aqui essa quantidade de pessoas que está aqui acompanhando nosso ao vivo aqui. Conversando, batendo papo aqui, as pessoas dizendo o seguinte, que hoje em dia o próprio campineiro aqui está muito estressado, porque muito trânsito, muita coisa na cabeça, tem que se deslocar de um ponto para o outro, acaba pegando o trânsito, e muitos carros, muitos veículos pelas ruas. Isso acaba elevando, né, aí o motorista a um certo ponto, né, a atenção, enfim. Então se acaba ali colidindo no carro, batendo na traseira, dianteira que seja, o motorista que está dirigindo acaba ficando impaciente. Mas a gente reforça aqui no Tá No Ar Campinas, para você amigo, para você amiga motorista, motociclista, tenha paciência. Sai do carro, conta até 10, conversa, resolve rapidinho, mas na boa vontade, né, Júlio? Na paz, né? Sem ficar estressado no trânsito, porque isso não vai levar a nada, né? Acaba ceifando a vida de uma pessoa à toa. Então, tenta resolver isso da maior cautela possível, né, Julião? É isso mesmo. Ó, manda um abraço pro Paulo Bernardino, que ele mandou um vídeo aqui, falou que tá ao teu lado também, acompanhando o link, acompanhando a nossa transmissão nesse momento, né? Mande um abraço pro Paulo Bernardino por aí também. É isso, meus amigos. Imagens do alto do nosso drone no comando de Marcos Gatti, trazendo todos os detalhes sobre Campinas, sobre trânsito, a prestação de serviço que você atualmente já está acompanhando na nossa programação. Combinado, Fabião? Agora sim, vamos para o intervalo, daqui a pouco eu te chamo novamente, beleza? Maravilha. Só voltando aqui para você, o Paulo Bernardino está estendendo um abraço para você também. Todo mundo aqui, Júlio, parece que eu estou num programa de auditório, porque tem muita gente aqui acompanhando o nosso Tá No Ar Campinas, mandando um abraço para você também aqui nesta sexta-feira e a todos da nossa audiência aqui. Vou falar uma coisa para você. Eu nunca fiz um link com tantas pessoas me olhando, viu, Júlio? Tantas pessoas aqui ao entorno me olhando em relação ao link. Então, é a primeira vez. Mande um abraço a todas elas. Agradeço também por acompanhar de perto o trabalho do nosso repórter Fábio Oliveira e também do nosso cinegrafista Marcos Gatti. Até já, Fabião.